Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será divulgado no dia 17 de janeiro. As notas individuais poderão ser acessadas pela página do participante no portal ou no aplicativo do Enem após login com o CPF e senha. Para os treineiros, aqueles que não concluíram, o ensino médio em 2019, o boletim individual será publicado apenas em março. Também em 2020 vem uma grande novidade, o Enem Digital. No primeiro ano, a aplicação acontecerá em modelo piloto. A implantação será progressiva, com previsão de ser 100% digital a partir de 2026. As primeiras aplicações serão opcionais. Os participantes poderão escolher no ato da inscrição pela aplicação piloto ou pela prova tradicional em papel. O modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. Com a nota alcançada no maior exame de acesso ao ensino superior do país, o estudante pode entrar em uma universidade pública, particular, de programas de bolsas e pode também participar de financiamentos estudantis em instituições privadas no Brasil e em algumas outras instituições no exterior. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Uma pesquisa realizada na UFG desenvolveu uma partícula capaz de capturar a cocaína em circulação no sangue de um organismo vivo. A formulação se mostrou eficiente até mesmo em doses letais da droga, o que significa que ela consegue reverter um quadro de overdose que poderia levar à morte. Essa é a primeira vez que uma partícula produzida a partir da nanotecnologia é utilizada com esta finalidade. O trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG pela pesquisadora Sara Rodrigues Fernandes, sob orientação da professora Eliana Martins Lima. Eu falei com a professora Eliana sobre essa pesquisa e a gente vai ouvir essa conversa agora. A pesquisa da UFG desenvolve uma partícula capaz de reverter overdose por cocaína. A formulação produzida por meio de nanotecnologia captura a droga em circulação no organismo. E para a gente saber mais detalhes sobre esse assunto, vamos conversar agora por telefone com a professora Eliana Martins Lima, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, que orientou esse trabalho. Bom dia, professora. Obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária da UFG. Bom dia, Isaura. É uma alegria ter a oportunidade de conversar com vocês. Professor, esse trabalho, que foi realizado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, pela pesquisadora Sara Rodrigues Fernandes, teve a sua orientação, E ele é capaz de reverter um quadro de overdose por cocaína. Na prática, como é que isso acontece, professora? Na prática, o que nós conseguimos com o medicamento que a gente desenvolveu é evitar a morte pelo quadro tóxico gerado pela overdose. Tá? As nanopartículas que nós desenvolvemos, elas são estruturas que, em tamanho, equivalem a cerca de 1 milhão de vezes menores do que 1 milímetro. Essas nanopartículas já são usadas em várias áreas hoje na nossa vida, e na área de saúde já fazem parte de medicamentos aprovados para uso humano desde meados da década de 90. Só que normalmente são partículas que a gente desenvolve para transportar medicamentos pelo organismo de uma maneira mais eficiente. Nesse trabalho nós buscamos pesquisar uma abordagem bem diferente. Ao invés dessa nanopartícula transportar um medicamento pelo organismo, nós as projetamos para que elas tivessem a capacidade de capturar a droga dissolvida no sangue. E uma vez capturada no interior dessa partícula, a droga sofre uma reação e o resultado dessa reação não consegue sair de volta da nanopartícula. Assim, a quantidade de droga que poderia causar um efeito tóxico, podendo chegar até a morte, é reduzida
de maneira muito eficiente, e aos poucos o fígado vai capturando essas partículas e vai metabolizando e eliminando aos poucos. Então, o que nós conseguimos foi um efeito de evitar a morte numa situação de overdose, para dar um tempo necessário para que numa situação de emergência seja possível tratar esses efeitos agudos da intoxicação e permitir, então, que o paciente tenha uma chance de sobreviver. Sim. Agora, para o nosso ouvinte entender melhor, hoje em dia, como é que os profissionais da saúde, né, revertem esses quadros de overdose de cocaína? Hoje em dia não há tratamento para isso. Não existe nenhum tratamento, e essa abordagem, inclusive, com o uso de nanotecnologia para cocaína, para drogas de abuso, é inédita mundialmente. Hoje o que se faz é tentar tratar os efeitos tóxicos, que são uma elevação muito acentuada da pressão arterial, Sim. que são os efeitos cardiovasculares, que acabam também levando a um aumento muito grande da frequência cardíaca, e por muitas vezes um paciente em overdose morre por um infarto agudo do miocárdio. O coração trabalha tanto, a pressão arterial fica tão elevada, que ele entra em falência e o paciente acaba morrendo por isso. Então, o tratamento que se faz hoje é um tratamento das consequências. Uhum. Nós buscamos reverter a causa pela alta concentração de droga no sangue, diminuindo essa concentração de droga para permitir, então, que o tratamento dessas consequências seja mais eficiente. Uhum. E quanto tempo levou até a conclusão do trabalho, professora? Bom, nosso grupo aqui na UFG, que eu coordeno na área de nanotecnologia aplicada à saúde, a gente já trabalha com o desenvolvimento dessas partículas para a área de saúde há cerca de 25 anos. Então, é uma construção de conhecimento, né? Que conhecimento é isso, é um trabalho contínuo. Agora, o projeto específico que levou a essa descoberta, a esses resultados surpreendentes, ele levou 2 anos. O que também é surpreendente, né? E foi um trabalho muito intenso, desenvolvido por uma das minhas alunas de mestrado, e envolveu uma série de outros grupos, não só aqui na UFG, mas até de outras universidades federais, com quem nós colaboramos para poder obter os resultados necessários de caracterização, de provar que essa partícula que nós desenvolvemos tinha o melhor desempenho possível. Então, foi um trabalho multidisciplinar, muito intenso, que soma conhecimento de décadas, mas especificamente foram cerca de 2 anos para chegarmos a essa formulação em particular. Uhum. E fazer esse tipo de pesquisa aqui no Brasil é um desafio, né, professora, para os pesquisadores. Esse estudo em especial recebeu algum tipo de apoio de entidade de fomento? Bom, primeiramente nós contamos com um apoio da própria UFG, que viabilizou para nós um convênio com a Associação de Peritos da Polícia Federal do Distrito Federal, que foi por onde nós conseguimos até parte do material para trabalhar, particularmente a droga. Também contou com um apoio muito importante da FAPEG, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que viabilizou a bolsa que custeou os trabalhos da Sara, da minha orientanda, ao longo desse trabalho. E, obviamente, o nosso laboratório, que conta com apoios imprescindíveis da CAPES, da FINEP, do CNPq, mas nesse trabalho em particular, o fomento especialmente dirigido a ele veio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, da FAPEG. Sim. Agora, a chance desse estudo e ser disponibilizado, né, essas nanopartículas serem colocadas aí na sociedade, isso vir a ser comercializado futuramente? Quais são os próximos passos? Isaura, esse é um desafio muito grande e uma busca constante que nós, pesquisadores da universidade, estamos sempre tentando superar essas dificuldades. Como universidade, não é nosso papel levar um produto para o mercado. Nosso papel é mostrar que uma determinada pesquisa leva a uma informação relevante, que a gente consegue gerar um produto
importante, que pode ter um impacto gigantesco na sociedade. Não apenas num caso de overdose por drogas de abuso, por drogas recreativas, mas nós pretendemos, inclusive, expandir a aplicação dessa nossa formulação para outros tipos de drogas ou substâncias, até mesmo medicamentos que podem ser causas de overdose intencional ou não. Pode ser uma intoxicação involuntária, pode ser uma criança que encontra um frasco de medicamento e acaba se intoxicando de maneira absolutamente involuntária. Mas a partir desse momento, e até para que a gente possa continuar na pesquisa, nós dependemos de maior aporte de recursos financeiros para a pesquisa, mas acima de tudo, agora é necessário que um novo agente desse complexo todo entre em ação, que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica precisa se conscientizar que é só a partir de projetos inovadores, de trabalhos inovadores, que ela vai ocupar espaços ainda disponíveis até no próprio mercado e fazer diferença no mercado farmacêutico nacional e internacional. A indústria farmacêutica precisa se aproximar mais de nós, fazermos processos colaborativos de licenciamento, de transferência de tecnologia e, a partir daí, ela cumprir todas as exigências da Anvisa, que é a agência regulatória de medicamentos do Brasil, para que esse novo medicamento possa ser levado a testes clínicos e aumentar a escala de fabricação para isso chegar nas prateleiras e no uso hospitalar, no uso clínico. Então, uma expectativa, um resultado positivo que eu imagino com essa divulgação e com a repercussão que esse nosso trabalho tem tido é acordar a indústria farmacêutica, o setor farmacêutico brasileiro, para a importância desses projetos colaborativos, para que eles possam, então, dar sequência nesse trabalho. É importante falar disso, até porque, assim, grande parte da população desconhece, né, que esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa nasce dentro da universidade, né, daí a importância da universidade pública, né, professora, em tratar esse tipo de assunto e levar essas novidades para a sociedade, né? Exatamente, né, as nossas instituições que fazem pesquisa hoje no Brasil, que são majoritariamente as nossas universidades públicas, elas são um dos maiores patrimônios do nosso país. É aqui que nós conseguimos gerar conhecimento no processo de formação de jovens com alta qualificação. E o setor industrial, ele precisa absorver esses jovens altamente qualificados que nós formamos e, na sequência disso, com esses jovens fazendo parte dos seus quadros, começarem a trabalhar num nível diferente de inovação, novos produtos, e com isso garantir seu espaço no mercado. A indústria farmacêutica mundial, da qual o nosso país é completamente dependente de importação de produtos, de tecnologias, faz exatamente isso. Monta quadros para trabalhar no seu interior, nos seus laboratórios, nos seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, e enxergam a longo prazo. Não se furtam a fazer investimentos de risco, porque fazer pesquisa e inovação é um investimento de risco. Pode dar certo, pode não dar, pode ser que precise de mais tempo do que se planejou originalmente, mas uma vez que você encontra um resultado extremamente promissor, isso pode fazer diferença não só do ponto de vista econômico daquela empresa que fez todo aquele investimento, mas para toda uma sociedade, para o planeta como um todo. Tá certo, nós conversamos com Eliana Martins Lima, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, que orientou os trabalhos, né, da pesquisadora Sara Rodrigues Fernandes, que em parceria desenvolveram uma partícula capaz de capturar a cocaína em circulação no sangue de um organismo vivo. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a vocês, Laura, obrigada por mais essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho e fico à disposição caso vocês precisem de qualquer outra informação e o nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa está sempre
trabalhando de forma pujante com a contribuição, dando a nossa contribuição para a sociedade e tentando desenvolver mais produtos, novos medicamentos que possam fazer diferença na nossa universidade, na nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigada. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Concertos UFRJ, há mais de 8 anos no ar, destacando a produção fonográfica de professores e alunos da UFRJ. Todo domingo, às 10 da noite. Apresentação: Aloísio Fagerlandi. Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Estamos apresentando Intercampus. Bichos Terapeutas é um projeto de pet terapia desenvolvido pelo campus Morrinhos do Instituto Federal Goiano. O projeto consiste na inclusão de cães no tratamento de pessoas atendidas na Instituição Municipal de Saúde, que é especializada nesse tipo de atendimento no município de Morrinhos. Nós temos mais detalhes na reportagem. Vamos acompanhar. Você sabia que o contato com animais pode contribuir para diminuir sintomas como ansiedade e depressão? A terapia assistida por animais é uma técnica adotada por profissionais da área da saúde para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e está sendo aplicada num projeto de extensão desenvolvido pelo campus Morrinhos do Instituto Federal Goiano. Para explicar como funciona esse projeto na prática, nós vamos conversar agora por telefone com a professora do curso de zootecnia do Instituto Federal Goiano, a Aline Souza Camargos, que é quem coordena a iniciativa na instituição. Olá, professora, obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço pelo convite e por divulgar esse projeto. Então, professora, para começar, explica melhor para a gente, o que é essa pet terapia? Na verdade, esse conceito de terapia assistida por cães, que a gente trabalha aqui no IF Goiano Campus Morrinhos, ela alia a terapia convencional, incorpora atividades que incluem os animais. Então, ela é uma terapia, no sentido próprio da palavra, sim, com um adicional de incorporar o animal dentro do conceito da terapia. A gente leva um animal, mas assim, necessariamente ele não tem que participar de todas as sessões. Uhum. O conceito do animal também pode ser trabalhado. Então, vou te dar um exemplo. Terapia ocupacional, ela visa que as pessoas desenvolvam as atividades de rotina diária, Então, por exemplo, escovar o cabelo, escovar os dentes. Então, o animal, ele pode ser um estímulo para aquele paciente ter a vontade de fazer aquele exercício, desenvolver aquela habilidade. Porque ela vê o animal fazendo ou alguém fazendo com o animal e ela tem o estímulo de repetir. Certo. E como é que essa técnica começou a ser usada no projeto de extensão aí do Campus Morrinhos? Quem é que participa dessas atividades? A gente teve início aqui em 2014, Iniciamos as atividades. A gente inicialmente selecionou alguns alunos do curso de zootecnia para participar como voluntários. Depois de um tempo a gente teve bolsa de extensão, e tem ainda uma bolsa, mas a maioria deles atua como voluntários. Eles fazem um curso, um treinamento específico para poder atuar dentro do projeto. E, ao mesmo tempo, a gente foi e pediu uma parceria com a Prefeitura Municipal e a Prefeitura cede profissionais da área de saúde. Já que a gente não tem no Instituto Federal Goiano toda essa equipe profissional da área de saúde, a Prefeitura entra com essa parceria com a gente. Então, para participar do projeto, esses profissionais da área de saúde, eles atendem numa clínica de reabilitação lá na Prefeitura e eles, dentre os pacientes que procuram a clínica, eles fazem uma triagem para poder buscar aqueles pacientes que têm o perfil para poder participar do projeto. Uhum. Então, todo mundo passa por uma seleção, tanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde, quanto os alunos voluntários. E também, é claro que não poderia ficar de fora os animais que participam. Eles também são selecionados dentro de uma série de exigências
que a técnica estabelece, né, para que sejam usados dentro da terapia. Agora você falou do perfil, né? Qual que é o perfil dessa pessoa que é atendida pelo projeto? Em primeiro lugar, ela tem que ter uma indicação do médico, né, para poder fazer a terapia. No nosso caso lá, é fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Então, normalmente o médico solicita ao paciente, né, indica ao paciente uma dessas terapias e ele busca a clínica. Lá na clínica, esses profissionais fazem uma triagem de acordo com o perfil. Então, o que o paciente precisa atingir dentro da terapia. Então, dentro desses objetivos, eles vão observar se o animal pode ajudar ou não, porque nem todo caso de indicação para terapia convém incluir o animal. E também é muito importante o perfil do paciente na reação dele, na presença do animal. Tem paciente que não gosta de animais, né? Tem paciente que tem fobia, tem paciente que tem alergia. Então, assim, a gente tem que ver quais são as contraindicações. Pacientes também que têm problema imunológico, que são imunossuprimidos, eles não podem de jeito nenhum participar também. Mas hoje em dia, qual faixa etária, né, mais comum aí dessas pessoas que participam do projeto que vocês atendem? Nós atendemos hoje 12 pacientes, 9 são crianças, até a idade aí de 8 anos de idade. Nós temos uma adulta e mais 2 idosos. Hoje a atividade, né, com esses animais é desenvolvida apenas com cães ou gatos também? Não, o gato é muito questionado, sabe? Dentro do grupo que trabalha terapia com animais aqui no Brasil, é muito discutido o uso do gato, porque a gente tem que usar os animais dentro de um bem-estar deles, né? A gente tem que procurar zelar pela saúde dos animais, né? Evitar que eles sofram um estresse muito grande. E o gato, como ele tem um comportamento, muitas vezes, tá? Há exceções, mas o gato normalmente ele é muito territorialista, então ele gosta de ficar na casa dele. E aí, talvez submeter ele a esse estresse de ficar indo para uma clínica, né? Se expor a pessoas que ele não conhece, possa, de acordo com o gato, trazer um estresse que não é conveniente, né? No caso do cão, não. O cão, ele naturalmente gosta de explorar novos territórios, né? A gente também tem a participação esporádica de uma maritaca. Ah, que legal. Eu tenho um aluno que ele adestra uma maritaca, então ele leva ela esporadicamente, porque ela faz os truques, né? E isso acaba estimulando alguma das atividades lá que os terapeutas querem utilizar. Agora, com que frequência que essas atividades são realizadas? Como é que é feito esse contato? Tem uma orientação de um profissional? É feito de forma livre? Terapia assistida por animais, existe um protocolo a ser seguido, né? Então, a gente segue o protocolo. Os atendimentos são uma vez por semana. As sessões têm 30 minutos. Por ser um projeto de extensão, a gente acaba parando 2 vezes no ano devido às férias escolares, né? Mas quando ela é oferecida de forma particular, ela não tem interrupção, ela é feita o ano todo. Então, por exemplo, tem todo um protocolo de conduta com os cães, tem todo um protocolo de conduta com os pacientes, né? Que a gente tem que seguir. Não é uma coisa assim, posso levar qualquer cão para o meu consultório e ele é um animal terapeuta. Não, isso não existe. Para fazer terapia, efetivamente, a gente tem que fazer um planejamento, estabelecer quais são os nossos objetivos daquela terapia, quais são as atividades que a gente vai fazer dentro da terapia que vão poder incorporar o animal com o bem-estar tanto do animal quanto a segurança do paciente. Então, tudo tem que ser muito planejado e estudado. E no nosso caso, que a gente atende em clínica de reabilitação, a nossa terapia é muito longa. Então, nossos pacientes ficam no mínimo 6 meses. E aí, de acordo com o que o terapeuta que atende ele observar de resultado, a gente pode renovar por mais 6 meses. E como é que é possível, professora, verificar o progresso, né, nessas pessoas que participam do projeto? No nosso caso, quando a gente iniciou o projeto, a gente fez muitos estudos de comparação daquele paciente sendo atendido antes de inserir o cão e depois que o cão foi inserido. A gente publicou até num congresso internacional da área vários trabalhos dos nossos progressos com esses pacientes, porque aí foram estudos de antes e depois. Por exemplo, com a fonoaudióloga, o paciente tem dificuldade de falar, ou chegam crianças para a gente que não falam nenhuma palavra.
Então, o objetivo dela, naquela situação, é que a criança comece a pronunciar palavras. Então, o nosso parâmetro a criança entrou na terapia e ela não pronunciava nenhuma palavra. E aí, ao final daqueles 6 meses, 1 ano, a gente tem paciente lá com a fonoaudióloga que está há 3 anos no projeto. E agora ele já conversa. E ele foi uma dessas situações. Ele entrou, quando ele iniciou no projeto, ele não falava nenhuma palavra. E aí, agora, ao final do projeto, ele consegue já pronunciar frases, contar histórias. Só que também a gente tem que pensar que ele faz a terapia com a gente, mas são crianças que também fazem outros tratamentos simultaneamente, né? Claro. Vão para a escola, então também tem um desenvolvimento por fora. É claro que a gente ajuda, mas não vamos tomar para nós completamente o resultado, né? Quando é adulto e a pessoa já é capaz de se expressar, o que vocês ouvem, assim? O que as pessoas falam a respeito da melhoria, os sintomas em relação, por exemplo, à depressão, à ansiedade? Qual o relato desses pacientes? A gente tem uma paciente que deu um relato pra gente agora, recentemente, que ela sofreu um trauma. E aí teve a indicação de fazer a terapia com a psicóloga por esse trauma, né? Um diagnóstico de estresse pós-traumático. E quando começou a terapia, essa paciente não tinha coragem, ela não conseguia falar, contar para a psicóloga o que ela estava sentindo, o que aconteceu com ela. Ela não falava. Então, a gente tentou inserir o cão na sessão. E ela relata para a gente que para o cão ela conseguia contar. Então, ela começou a colocar o cão no colo, acariciar o cão e contar para o cão, bem baixinho, tudo o que aconteceu com ela. Até que ela foi criando coragem de se expor e de conseguir falar para a psicóloga aquilo que aconteceu com ela. Olha só. Muito legal e muito interessante esse trabalho, viu, professora? E assim, a gente recomenda. A nossa intenção de mostrar os nossos resultados é justamente para que outras pessoas, outros terapeutas da área, se interessem por esse tipo de técnica da terapia assistida. Ela realmente, para quem gosta dos animais, né, e está disposto a estudar e aprender, é uma técnica que realmente traz ótimos resultados. Tá certo, nós conversamos com a professora do curso de zootecnia do Instituto Federal Goiano, a Aline Souza Camargos, que é quem coordena o projeto de extensão Pet Terapia no campus Morrinhos, lá do IF Goiano. Professora, muito obrigada, tá, pelos seus esclarecimentos, pela entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Eu que agradeço a participação. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Interessados em participar do processo seletivo 2019 de cursos superiores do Instituto Federal Goiano têm até o dia 5 de janeiro de 2020 para se inscrever pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 e o novo prazo para pagamento do boleto vai até o dia 6 de janeiro de 2020. O ingresso na instituição ocorre por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O candidato poderá concorrer com a pontuação obtida nas edições do Enem 2017, 2018 ou 2019. Quem participou das 3 edições vai concorrer com a nota mais alta. E com esta informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.